Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mister Pod, o podcast da Mister Síndico. E como você sabe, você que nos acompanha, está sempre aqui conosco assistindo os nossos programas, nós sempre procuramos trazer informações de grande relevância para os síndicos, para os condôminos, para os proprietários, para todos aqueles que têm algum tipo de relação com o nosso mercado. E hoje nós vamos tratar de um assunto de grande importância, grande relevância, que está crescendo e é uma necessidade que todos precisam ter em se tratar de gestão de condomínios. Nós vamos falar sobre como nós podemos, mais do que consertar, mais do que fazer uma manutenção preventiva, como nós podemos nos antecipar que os problemas possam acontecer com os equipamentos do condomínio. Como vocês sabem, o condomínio é cheio de equipamentos. Uma grande quantidade são equipamentos de combate a incêndio, alarmes de combate a incêndio, bombas de água, são bombas de pressurização, bombas de bombeiro, são sistema de pressurização e tantos outros sistemas que existem no condomínio. Como síndico, e como a gestão do condomínio pode administrar tudo isso e procurar ser o mais assertivo e ter o menor custo na administração de todos esses equipamentos. Para isso, nós trouxemos dois amigos, dois especialistas que vão nos ajudar a entender isso. Estão aqui conosco hoje o Rani e o Nicolas, aos quais eu dou um muito bem-vindo, uma muito bem-vinda presença aqui em nosso podcast, né? Eles não são aqui de São Paulo, o Rani é do Rio de Janeiro e você é de... Interior, Bragança Paulista. Interior, em Bragança Paulista. E gentilmente estão aqui conosco no nosso programa. Sejam muito bem-vindos e, por favor, podem se apresentar para que os nossos amigos que estão assistindo o programa possam conhecer vocês um pouco melhor. Legal. Muito obrigado, Demilson. É um prazer estar aqui hoje, né, participando, uma oportunidade maravilhosa de a gente poder conversar um pouquinho, trazer pouquinho dessa informação, desse conhecimento, né, a respeito desse controle preditivo, preventivo e corretivo, né, que os condomínios, o síndico pode ter e tirar um pouquinho dessa insegurança, né, da falta de informação. Como você comentou, né, meu nome é Rani. Eu trabalho na GSS. GSS é um grupo econômico que dentro dele tem algumas empresas como a GSS Analytics, que apresenta essa solução, o Review, e a GSS Alarm, que é a empresa aqui no Brasil responsável por implantar e instalar essa solução, entre outras soluções condominiais que logo mais o Nicolas aqui vai comentar. Eu trabalho na área comercial, já tem 5 anos na GSS Analytics. É uma empresa que ela está sediada em Miami, nos Estados Unidos, né, com sede aqui em São Paulo, em Bragança e na Faria Lima. E uma boa parte de desenvolvimento da solução também fica na Colômbia, né? Então a gente hoje vai falar um pouquinho dessa solução. O Nicolas vai falar mais também de soluções condominiais que a gente pode trazer. E deixar o Nicolas aqui também se apresentar, né? Tá certo. Obrigado, Rani. E aí, Nicolas? Tudo bem? Um prazer. Tudo bem. Um privilégio pelo seu convite. O Rani já falou um pouquinho o que nós fizemos com a nossa parte de soluções em condomínio. Sou o Nicolas, sou diretor de operações da empresa Alarme. A Alarme já está no mercado há 35 anos. É uma empresa familiar. O Rogério, meu pai, começou a empresa. Vim com esse caminho longo com ele, desde pequeno. Nosso foco sempre foi soluções em segurança eletrônica. Então, desde da época até do GeoVision, que a gente trabalhava com o sistema de CFTV, até as tecnologias de hoje. Então, agora, somos um braço do grupo GSS, somos GSS Alarme, e estamos trazendo a tecnologia do Analytics Review aqui para o Brasil, e estamos pegando essas dores dos clientes de condomínio, empresariais, condomínios residenciais, grandes escritórios, temos os coworking também,
Uhum. Então, a gente está fazendo uma grande integração com a tecnologia que já é de grande sucesso lá em 17 países que o grupo GSS atende, e vamos trazer para o Brasil também. Bacana, bacana. A gente sempre precisa de coisa nova, Com certeza. saber tudo que está acontecendo no mercado, né? Por isso que nós temos esse podcast, para trazer sempre informações atualizadas. Eu gostaria, para iniciar, de perguntar o seguinte: o que engloba todo esse trabalho feito pelo GSS Analytics? Bem, só para contextualizar um pouquinho, né, a GSS Analytics, ela é uma empresa que traz essa solução do review, e a gente começou esse trabalho com uma outra vertical que a gente atende também, que é a proteção física de fontes radioativas, né, tanto em radiografia industrial, como área hospitalar e alguns outros setores. E a gente começou a entender que essa solução para a proteção das fontes, a gente conseguia aplicar ela em outros segmentos, né? Como telecom, que a gente também trabalha muito bem com essa solução, né? Protegendo as torres de telecomunicações, já tem mais de 500 torres de empresas de telecomunicação atendidas com essa solução. E a gente começou a migrar para outras verticais, entendendo, né, a natureza, a nuance de cada segmento e avaliando, né, como que a gente poderia melhor atender com a solução. E fomos seguindo outros segmentos até que a gente entendeu que a área condominial é uma área muito interessante, que demanda muita necessidade desse tipo de controle, né, para o síndico ter mais segurança, e começamos a trazer, né, aqui para o Brasil, no caso, na parte de condomínios. Uhum. Então, hoje, com a solução, o síndico, né, ou a administradora, ele consegue ter uma informação preventiva e preditiva do comportamento dos ativos e dos componentes que ele tem no edifício, ou condomínio horizontal ou vertical. E, basicamente, assim, todos os condomínios têm mais ou menos a mesma operação, né, diária, né? Então, acaba tendo as mesmas necessidades, mas cada um com a sua demanda, de acordo com a sua operação diária. Então, mas todo mundo tem caixa d'água, todo mundo tem bomba d'água, todo mundo tem inversores, tem controle de acesso, tem câmeras, tem todas essas demandas acontecendo, ar-condicionado, né? Incêndio, sistema de incêndio. Então, na verdade, a gente não vem trazer esses componentes, né? Isso já existe. O que a gente faz é adaptar esses componentes, né, através de sensores, protocolos de comunicação, para serem monitorados. Para serem monitorados. Correto. Exatamente. E assim o síndico ou o responsável pelo condomínio ali, qual que seja, ele consegue ter essa informação preventiva, né? Ele não precisa mais... Está no dashboard, ele na frente dele, está na palma dele, na palma da mão no celular, dependendo do que ele tem logado no sistema, né? E quanto mais informação ele tiver, mais ele consegue correlacionar esses dados e criar, né, informações preditivas e a tomada de decisão mais assertiva, para ele poder resolver os problemas ou até se antecipar aos problemas que ele pode vir a ter de algum sistema, uma bomba d'água, né, que pode ter um defeito na bomba d'água e ele não viu, aí a gente sabe muito bem qual é o problema da falta de água no condomínio. Ele se antecipa, né, ele recebe a informação preditiva que aquele equipamento, um componente daquele equipamento pode vir a falhar em algum momento, e ele realizar essa manutenção preventiva exatamente para não acontecer o problema, né? Perfeito. Eu acho, até fazendo uma parte aí, depois eu passo a palavra para o Nicolas, dependendo do perfil do condomínio, você ter alguns problemas que possam ser efetivamente evitados é de grande importância. Você imagina um prédio empresarial, né, com salas, né, onde você tem dentistas, você tem médicos, você tem outras atividades ligadas à área de saúde, e ficar sem água. Exato. Né? Então, se você consegue monitorar a bomba de forma que você possa entender que aquela bomba possa dar algum tipo de problema antes que dê o problema, exato, é vital, né, para que você não comprometa a operação de um edifício como um todo. Exatamente. Né? E eu compreendo que o que vocês estão desenvolvendo hoje, já com muito sucesso, é justamente esse aspecto, correto, Nicolas? Correto.
O que o Reni comentou, o nosso foco nesse momento com essa plataforma que chamamos de Review, como eu comentei, a Alarm é uma empresa de soluções em segurança. Trabalhamos com controle de acesso, CFTV, portaria virtual, condomínio autônomo e toda essa solução de segurança para o condomínio. Só o que acontece? Vamos supor, eu sou do interior, lá tem muito condomínio horizontal. Bem diferente de São Paulo, que é prédio, Exato. Né? Então, assim, a gente fala de condomínio, mas a gente tem também duas situações diferentes. Por quê? Num condomínio horizontal, a gente tem um grande problema também, que eu comentou, com a entrada de água para distribuição horizontal dos condomínios. Uhum. Então, tem condomínio na minha cidade que tem uma estação de tratamento de esgoto separado, uma irrigação de água que vem da rua diferente, geradores, tem condomínios distantes que tem que ter um gerador na porta do condomínio para atender todas as casas. E assim, é um condomínio atrás do outro que vem. Então, o que acontece quando começa a distribuir carga, exigir mais do sistema da Sabesp, da Eletropaulo, que seja, acaba interferindo nos condomínios que já possuem há algum tempo esses serviços, né? Certo. Então, o que a gente procura fazer? O que você comentou do problema que pode ter uma falta de água no escritório da área da saúde, no dentista, ou até mesmo o pessoal que depende de uma internet, porque hoje em dia ninguém vive sem internet, mas também. O cara é capaz de permitir cortar um braço do que ficar sem internet. Com certeza. O que acontece? Vou usar exemplo como uma falta de água. O condomínio na vertical, que a gente vai falar um pouquinho de São Paulo agora, ele tem uma caixa d'água no térreo, então tem bombas que enviam essa água lá para o topo do prédio para começar a distribuição. Certo. O que acontece? Na hora da falta da água, a primeira coisa, a caixa d'água está sem água. Daí chega lá em cima, realmente está sem água, mas qual foi o problema? Será que foi essa bomba ou foi o problema da caixa de água lá de baixo? Nós, com esse sistema do Review, a gente tem os nossos sensores, tem a identificação das bombas desde a entrada de água do condomínio. Então, quando a gente fala de um problema de bomba, a gente comentou que é uma solução preditiva. A gente tem a nossa tecnologia do uptime, de gerenciamento desses dispositivos, que ele vai identificar o porquê que deu um problema nessa bomba da água, por que a bomba de recalque não funcionou, por que a boia não funcionou, por que transbordou, Então, assim, a gente pega esses sensores, a gente pega essas bombas, a gente pega todos esses problemas de energia, gerador, tudo, liga no nosso sistema e o nosso sistema vai identificar qual possível problema que ocorreu. E antes até mesmo para não que ocorra, né? Que é o sistema preditivo. Sim. E como é que o gestor recebe essas informações, Rani? Ele vai receber essas informações através do dashboard, né? Na plataforma online, ou ele pode estar na plataforma usando ali na hora, receber, ou através de eventos, né, alertas, caso alguma informação saia do parâmetro que ele estipulou, né? Porque a plataforma, quando o cliente começa a usar, ele pode parametrizar, né? Eu quero que me informe alerta se o nível da caixa d'água chegar em 50%, em 20%, o percentual que ele quiser, né? O combustível do gerador, quando chegar a 10%, a 20%, então ele vai receber esse alerta, ou por e-mail, ou alerta no celular, para que ele tome providências, né? O sistema não vai chegar ali e colocar o combustível no gerador ou encher a caixa d'água. Sim. Aí passa ele, mas é uma coisa que, como a gente falou, é preventivo, né?
Não é esse susto dele, acabou a água, que houve? Tô sem água, acabou a água da casa, por que acabou? A bomba parou. Toda essa informação ele já vai ter recebido, se a bomba parou. Inclusive, o interessante é que se o condomínio tem 2 bombas, por exemplo, o próprio sistema ele pode armar e desarmar as bombas conforme o funcionamento delas, para que ela não pare, e também aquela que, porque geralmente o que o condomínio faz? Ele usa só aquela bomba, número 1. Pá, e de repente a bomba ela queima por algum motivo, tem uma falha nela. Quando ele vai ligar a outra, Não funciona. ela não funciona, porque está muito tempo parada. Aí está o estrago, o desespero já é completo, né? Então, o próprio sistema, primeiro ele arma e desarma as bombas, se for necessário, e ele pode jogar de uma para outra. Então, ele trabalhou um tempo aquela bomba, ele desarma aquela e passa a armar a outra, pelo menos para que a máquina esteja funcionando, e se houver necessidade em algum momento, aquela vai estar funcionando. E se houver uma falha, você vai receber. E essa informação toda vem, né, pelos sensores, ele joga essa informação para a nuvem, né, tem um algoritmo que trabalha essas informações e traz para o dashboard para o cliente enxergar aquilo de uma maneira gráfica, né, computador, como qualquer outra solução hoje em dia. Né? Tá, e ele configura isso de acordo com o modelo de gestão que ele quer fazer. Exatamente. Certo? Isso. Então, por exemplo, o gerador. O gerador tem... Um ótimo exemplo. Né? Um ótimo exemplo, que hoje em dia, tem com vários os exemplos. problemas que a gente tem aí de falta de energia aqui em São Paulo, então vocês devem estar acompanhando aí, né? certeza. Locais aí que ficaram até 2 semanas sem energia, se não tiver um gerador. Mas o gerador, para funcionar, ele precisa do diesel. Sim. Né? Ou do gás, enfim, depende do tipo, mas a grande maioria é diesel ainda. Isso. Então você tem lá o reservatório do diesel e você coloca como um ponto da sua administração, toda vez que o reservatório do diesel atingir 50%, eu quero ser informado, porque imediatamente eu vou chamar a empresa que faz o reabastecimento. Isso. Seria dessa maneira. E aí lá nesse tanque tem um sensor, é isso? Isso. Muito legal esse exemplo. O gerador é um exemplo clássico, né? E com ele a gente pode fazer a analogia dele para todos os outros problemas que possa haver no condomínio. Então, eu tenho vários exemplos clássicos com gerador, né? Até um exemplo, a gente estava num evento uma vez num hotel, evento até de outro segmento, outra vertical que a gente trabalha, da radiografia industrial. Tá. E teve um pico de luz lá, acabou a luz, o evento, a área de exposição, tudo sem luz, sem ar-condicionado, né? O pessoal que fazia lá palestra, acabou, né? Acabou, ficou parado horas, mais de 2h30 parado. E quando foram ligar o gerador, não tinha combustível, ele não funcionava. Né? Aí já tá a tragédia, já tá ali instaurada, né? Não tem como. E o que acontece? Se ele tivesse esse sistema implantado ali, quando chegasse no nível que ele estipulou, 50%, por exemplo, ele receberia essa informação. Agora, o interessante aí é que, por exemplo, você pode escalar essa informação. Então, não necessariamente o síndico vai receber primeiro, mas o responsável ali pela administração do gerador, vamos dizer assim, a área de manutenção, né, ou qualquer área que seja ali do condomínio ou do hotel, que seja responsável. Ele recebeu, aí sim ele vai lá, opa, tá sem, então vou lá abastecer o gerador para ele não ter um problema de falha, né? Certo. E essa informação, se ele não tomar uma providência, também você parametriza isso, vamos dar um exemplo, 15 minutos. Deu 15 minutos, o João não foi tomou lá, nenhuma atitude. Escala para o supervisor dele, não tomou atitude, seja lá qualquer motivo, ou está ocupado com outra situação, não importa. Isso escala até chegar, vamos dizer, ao síndico. Então o síndico não fica vendido, né? Não fica sem informação. Ele vai receber esse alerta e ele, opa, peraí, o que aconteceu? Ele já liga para o João. O alerta aqui do combustível, o que houve, você não foi lá? Ele vai se explicar e vai... Então o síndico não fica vendido com isso, né? E do gerador você não tira só o combustível, você tira consumo elétrico dele, qualidade da energia que está chegando, né? Porque dependendo de como chega essa energia, ele pode trabalhar muito forte, né? Ou muito lento e não disparar a potência necessária, a potência, a vibração desse gerador. Tudo isso são informações que você pode monitorar do gerador, né? Certo. Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre consumo de energia, já que você pensou nisso. Nos condomínios verticais, nós temos 3 grandes vilões de consumo de energia.
são os elevadores, Exato. são as bombas e a iluminação da garagem, tá certo? De que maneira, né, o programa de vocês aí, esse sistema, ele pode colaborar para uma economia de energia pensando nesses 3 elementos que são os maiores consumidores de energia do condomínio? Muito legal. Você quer falar ou eu comento? A maioria dos prédios ainda eles separam os quadros de elétrica da entrada do condomínio. Tem um quadro de elétrica de distribuição que vai para os apartamentos e tem um quadro de elétrica que é dos elevadores. A maioria tem uns prédios que de 10 a 15 anos aqui em São Paulo ainda está tudo fora da padronização, que foi feito de uma forma... uns exemplos que eu já peguei. Que está fora do padrão e fora Fora de norma, você quer dizer? Correto. E dimensionamento de cabo, isso gera, com grande consumo, né, com grande exigência da elétrica do elevador, sobreaquecimento e pode gerar um curto e até pegar fogo. O que acontece? Um dos grandes problemas também é a questão do seguro dos prédios, que se estiver fora de normas, tanto de elevadores, só fazendo elevadores, incêndio, laudo de bombeiros, se estiver tudo fora, a questão de seguro também não vai arcar com aquele prejuízo por você estar fora de forma, dentro da forma da BNT. Nós fazemos um laudo desses quadros de elétricas de elevador, mostramos o problema, colocamos eles na norma e aí sim colocamos nossos sensores para identificar a questão de consumo. Se ele não tiver na norma, vocês não colocam sensores? Nós colocamos para fazer um demonstrativo, para mostrar que realmente está tendo um grande consumo de elétrica desses elevadores. Também a questão das garagens que comentou. Algumas garagens têm aqueles sensores que passa ali, liga. Algumas têm que dá 6 horas, fica funcionando até as 6 horas da manhã de novo. Sensores de presença. De presença. E, querendo ou não, quando se faz uma instalação elétrica de garagem, vou atualizar a elétrica. Tem eletricistas que passam um cabo para todas as lâmpadas e sobreaquece essa tensão. Tem a questão de lâmpada, a cada 6 meses começa a queimar. Por quê? É uma instalação nova, né? Por que está acontecendo isso? Então, todos esses parâmetros a gente coloca no nosso sistema e mostra para o cliente o que está acontecendo, para o síndico, né? Mas eu queria entender de que forma pode ser feita a economia de energia através do sistema de vocês. Sim. O que você pode fazer ali? Vamos dar o exemplo do elevador, que é um grande vilão ali do consumo, né? Sim. Quando você tem os sensores ali acoplados a essa parte da energia, você consegue captar, individualizar, melhor dizendo, o consumo de energia dos elevadores. E a partir dali, o síndico, né, o administrador, ele pode começar a fazer digamos ali, um controle melhor do uso desses elevadores. Então ele sabe, aquele elevador 1 consome muita energia de manhã, porque tem mais movimento nele, o pessoal está usando mais ele, então vou parar o 2 já que não está sendo usado. Ou vou direcionar o público a usar o 2 e segurar um pouco um que está sendo muito usado e gastando muito consumo de energia e também muito consumo dos equipamentos, porque ele está sendo movimentado ali nesse horário. Então você consegue ali balancear, né, individualizar esse uso dos elevadores, e você faz essa correlação também com, por exemplo, com estacionamento, né? Então você tem ali a energia, né, usada para iluminar ali a garagem, você direciona isso para os elevadores até, né? Então o pessoal estaciona mais ali no fundo quando chega. Então não precisa do elevador 1 lá funcionando, consumindo, e deixa ali o pessoal chegando, direcionando para aquele outro elevador. Né? E assim você vai correlacionando esses dados, né? É uma maneira de se usar a plataforma para você monitorar essas informações. Por exemplo, se eu tenho 2 elevadores, ok?
Vamos supor que o movimento do prédio se concentre das 6 da manhã às 10 da noite com grande intensidade e depois das 10 da noite às 6 da manhã ele fica com uso muito esporádico. Isso. Né? Eu tenho como desligar um elevador de forma remota, Sim. certo? E deixar só um funcionando? Sim, exatamente. Inclusive, o próprio sistema faz isso, né? Você não precisa você ir lá, vou desligar isso aqui. Ele mesmo, conforme a movimentação, ou você parametrizou isso no sistema, então naquele horário ali parametrizado, o elevador 1 vai parar e vai ficar segurando o funcionamento do prédio só pelo elevador 2, vamos dizer. Certo. E aí naquele horário, 6 da manhã, ele volta a funcionar, ele vai voltar a funcionar automaticamente, sem precisar que a pessoa vá lá e ligue ou desligue, né, o motor do elevador, entendeu? Perfeito. E você também faz o controle, né, se for do interesse do condomínio, do motor do elevador. Como o comportamento dele, se ele está funcionando, a informação preditiva, se ele está funcionando demais, está usando mais ele para economizar, vamos dizer, o 2, e você vê que o motor dele está sendo muito usado, ele pode dar a informação preditiva que aquele motor ali, em algum momento, ele vai falhar, né? Um exemplo clássico, voltando do gerador para isso, que você comentou até de como economizar, é que com essa informação preditiva, você consegue até ter o controle de quanto você compra de combustível e estoca, né? E às vezes, por exemplo, condomínio horizontal, você pode ter mais isso, que ele tem lá uma área reservada para estocar combustível exatamente para não ter. Então, quando ele tem essa informação preditiva do consumo, quando ele usa aquele gerador, quando ele armou, né, quanto ele consumiu de combustível, com essa informação preditiva, você já sabe que daqui a 2 meses ou daqui a 2 semanas eu vou precisar comprar combustível. E aí ele começa a fazer esse controle de quanto ele vai precisar comprar de combustível. Porque às vezes ele não sabe, ele fala que compra lá 20 litros aí, deixa estocar. Mas quando ele tem essa informação preditiva, já ele sabe que não precisa comprar, porque a gente está acompanhando aqui, o gerador está vendo que ele não vai gastar tanto combustível, deixa para comprar mês que vem. Ou então compra menos combustível, porque a gente está vendo que ele está consumindo menos combustível hoje em dia, entendeu? Até porque se ele estiver consumindo muita energia vindo da rua, ou ele não estiver trabalhando com a potência, ele vai consumir mais combustível. Claro. E aí é o que eu comentei da correlação de dados. Poxa, a potência dele está fraca, então ele vai consumir mais combustível. Consequentemente, eu vou ter que comprar mais combustível. E nisso vai caixa do condomínio indo embora, né? Certo. Tudo isso pode ser monitorado, né? Exato. Tudo isso monitorado que eu estou falando. Me veio à mente aqui, vamos lá, eu vou tentar fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, né? Uhum. Todos nós aqui já fizemos exames cardiológicos, né? Em que colocam aquela porção de sensores no corpo da gente aqui, Isso. né? Isso. Para eles monitorarem lá o que está acontecendo. Até no teste de esforço também é feito esse tipo de coisa. Seria mais ou menos isso, quer dizer, você abraça aquele equipamento com uma série de sensores em locais importantes do equipamento para que o sistema seja alimentado e você tome as decisões ou ele mesmo starte as decisões que são necessárias. Os dois um pouco, né? Vai depender vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas não é a qualidade do equipamento, né? Mas da atualização, vamos dizer, dos equipamentos que o condomínio tem, né? Certo. A gente não chega no condomínio, hoje em dia, né? Tá todo mundo, a gente tá na era moderna, é muito difícil alguém não ter uma câmera que seja, né? Um controle de acesso, né? Um sistema de bomba, de inversores, etc. Então, a gente não chega no condomínio e fala, você vai trocar aqui todas as câmeras, a fiação, essas bombas, nada disso. O que você tem, a gente analisa, verifica aquele equipamento, os protocolos de comunicação que ele possa ter e adapta isso ao nosso sistema. Então, dependendo do gerador, ou da bomba, ou do inversor, se ele já tiver essas informações ou esses protocolos de comunicação, eu já disparo isso tudo para a nuvem e começa a ler o comportamento desses equipamentos. Se ele não tiver essas informações, pode até ser um equipamento novo, mas ele não é dessa característica, aí a gente adapta um sensor a esse equipamento que vai começar a fazer essa leitura. Tudo isso, o cliente, aí entra o alarme, né? Porque o cliente pode chegar e falar, não, eu tenho meu fornecedor, eu compro aqui o que precisa, e você vem aqui e instala. Ou a gente apresenta, olha, para ter essa monitoração aqui, ou esse monitoramento, desculpa, faz a indicação, você faz a indicação, são esses equipamentos aqui, esses sensores, e com esse monitoramento vai ficar esse valor aqui e você vai passar a ter essas informações. Então é bem aberto o modelo que a gente apresenta para eles, e é mais ou menos o que você falou, vai
colocar os sensores ali no gerador, na bomba d'água, na caixa d'água, para ver o nível da caixa d'água. Aproveitando o exemplo da caixa d'água, você consegue até parametrizar para manter aquele nível, digamos, obrigatório para o sistema de incêndio. Né? Que às vezes a dor do condomínio ali é pelo menos não faltar água para esse problema do incêndio. Exato. Tivemos aí um problema agora, infelizmente, né, no Gravíssimo, mercado, gravíssimo, né? Uma tristeza aí, né? Até me solidarizo aí com os trabalhadores, com as perdas, né? Uma tristeza logo no fim do ano. E é engraçado que eu vejo isso e na hora, aí é uma outra comparação que eu faço, é igual o arquiteto, né? Ele entra aqui, ele já viu tudo, né? Do ambiente. Cada canto do ambiente. Então a gente vê essas influências e fala, cara, se ele tivesse ali. Eu vi muito no noticiário o pessoal falando do sprinkler. Esse é um detalhe, mas se ele tivesse um sistema que avisasse a ele do consumo de energia, saberia que está tendo um pico de energia da loja X, para ser alertado, para avisar o dono, ó, tá tendo um pico de energia, tá vindo da sua loja, tem um ar ligado, tem alguma coisa lá, né? Já dispararia isso para o sistema de incêndio, para disparar o sistema de incêndio automaticamente. Infelizmente, avisar o pessoal no monitoramento para já começar a se movimentar e não acontecer, infelizmente, essa tragédia, né? Tá, uma coisa que os nossos amigos que estão aí assistindo o nosso podcast podem estar perguntando seria o seguinte: bom, então se eu instalar o sistema de vocês, eu não preciso mais de ter a empresa de manutenção do gerador, de manutenção do elevador. Não, errado. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente vem exatamente para ajudar todo esse pessoal. Inclusive o pessoal da manutenção. Complemento. Por exemplo, o condomínio pode ter esse sistema e ele dá o acesso para o pessoal da manutenção, seja terceirizado. E o pessoal da manutenção acompanhar e já se precaver com alguma situação ali e ligar ao síndico, ó, estou acompanhando aqui, pode dar um problema aí na bomba da caixa d'água ou no gerador, a gente vai aí para verificar o que está acontecendo e resolver esse problema antes que o problema aconteça efetivamente, entendeu? Tá certo. Então, eu digo porque no fim do ano eu tive o privilégio de ser síndico também do meu prédio. Parabéns. Então, você está síndico? Não, eu terminei o meu mandato em janeiro agora. Tá, e aí você não continuou? Não, mas assim, eu sei das dores do síndico, né? Eu sei o que passa dentro de um condomínio, por quê? Questão dos elevadores também. Tem elevador que não tem a tecnologia ainda. Quando você aciona o terceiro andar, o próprio comando do elevador fala assim, opa, o elevador 2 está mais próximo desse andar. Vou enviar esse elevador. O que acontece? O pessoal, eles vão lá perto dos 2, 3, 4 elevadores que tiver no andar, que ao chegar primeiro ele vai entrar e vai para o seu andar que você deseja. E os outros vão aparecer lá. Isso, vai aparecer lá. Exatamente. A questão do prédio onde eu morei, esse era um dos principais fatores do elevador. O pessoal em qualquer andar apertava os 2 elevadores e os 2 ficavam trabalhando juntos. Certo. Então assim, era o consumo em dobro, né? Exato. É o que a gente estava comentando. Também tive problema com a placa de um dos elevadores, todo mês queimava. Todo mês. E não sabia o que era, não sabia o que era. Descobriu aterramento da placa. Então assim, com esses sensores que a gente fala, a gente consegue unir essa placa, porque toda a placa eletrônica tem alguma forma de comunicação. Então, a gente faz essa comunicação, a gente faz tem uma palavra certa de comunicação para o nosso sistema? A gente faz o protocolo? Não. A gente pega esse protocolo dessa placa, faz a comunicação com o nosso sistema, ele vai indicar o que está acontecendo. Com esse sensor a gente identifica cada fase, como que ela está chegando e como que a placa ela precisa desse consumo para funcionar perfeitamente. Então assim, a gente teve problema com aterramento, mas os outros prédios podem ter um problema físico, pode ser um rolamento, pode ser o problema do motor do elevador mesmo. Às vezes pode estar enroscando, então a placa fica mandando energia e o elevador fica lá forçando. Então isso também gera um grande gasto de energia. Então assim, quanto mais sensores, né, quanto mais equipamentos eu monitorar,
mais fácil, mais rápido e mais de forma econômica eu vou conseguir chegar do problema de elevador. Tive problema também com bomba de água. A gente tinha o zelador ia lá, dava uma olhada nas caixas d'água, placa, e ele falou, opa, essa bomba aqui tá quente, isso não é normal. E daí, o que a gente poderia ter identificado dessa bomba? Fazer a preditiva que a gente comentou. Quando uma bomba de água, ela começa a esquentar, começa a vibrar muito, a gente sabe que tem um problema interno dentro dela. Então, fica mandando energia para a bomba tenta ficar trabalhando e não consegue dar o seu potencial, funciona em 80%, 60% até ela queimar de vez. E consumindo energia para ela poder funcionar, né? Consome bastante. E aí acaba tendo o problema da falta de água. Então, esse é um dos casos que ocorreram, que eu passei por ser síndico. Então, a gente consegue fazer todos esses parâmetros dentro do nosso sistema. E o legal aí é exatamente isso, né? Esse aqui é o site de vocês? Exato. Isso, correto. Hoje é isso aí. Esse site tá fresquinho, acabou de sair. Na verdade, a gente tá trabalhando em cima dele ainda, né? Legal. Vai vir mais informação no site, vai vir mais conteúdo, né? Mas a gente já soltou ele um pouquinho para a gente poder apresentar algumas soluções condominiais que a gente trabalha. Isso que o Nicolas comentou é interessante porque posso dizer que, de repente, 90% dos condomínios que tem hoje, isso não é pouco, esse problema aí ele só vai saber se o rapaz for lá. A gente sabe que às vezes o motor da bomba tá lá na caverna do Batman, né? E aí o cara vai lá, bota a mão e tá quente. Mas aquele quente ali daquele motor, aquilo pode estar às vezes um mês ou mais. Até e aí mais. estoura. Quando você monitora isso, o sistema vai te alertar. Exemplo, a temperatura da bomba d'água está acima do parâmetro, ou a bomba d'água está funcionando com uma potência acima ou abaixo. São parâmetros que ele pode estipular e receber. Aí sim ele vai saber, já falar, cara, vai lá embaixo ver essa bomba. Sim. Ou o sistema... O mais interessante não é nem isso, né? Do cara mandar ele lá ver a bomba. O sistema entende que aquela bomba está acima da temperatura ou está com a potência acima ou abaixo e ele joga isso para outra bomba. Sim. Né? Que é aquele que eu falei mais cedo. Então o sistema identificou que aquela bomba está com a temperatura acima do parametrizado ou das características do fabricante e ele mesmo joga para outra bomba, para ela parar um pouquinho. E aí sim, você recebeu aquele alerta e aí vai lá, já manda o pessoal da manutenção lá saber o que está acontecendo. Olha, a bomba desligou que apareceu aqui um alerta ou da temperatura ou da potência e ele armou a bomba 2. Vai lá dar uma olhadinha o que está acontecendo. Esse que é o interessante, né? Porque os exemplos que eu dei, desculpa cortar, Pode porque falar. assim, só o síndico sabe quanto custa uma placa de elevador. Sim. Caríssimo. Caríssimo. Lembrei uma coisa. A gente fala da bomba de água, a gente está falando de 1 ou 2 exemplos aqui agora que são os mais frescos que apareceu. Mas assim, uma manutenção de bomba, você vai gastar X. Se a bomba me queima, pronto, vai gastar 3, 4, 5 vezes mais só para você fazer um reparo inteira dessa bomba. Então assim, esse dinheiro que você teve que gastar mais porque a bomba chegou a queimar, poderia ter investido tanto num sistema melhor de segurança, poderia ter investido em mais sensores para ter essa observação de todos os equipamentos, poderia melhorar a área de lazer que está parada porque não tem a verba. Então assim, você chegou no nível de fazer a manutenção corretiva. Esse é o nosso caso, a gente não quer chegar na corretiva, sempre na preditiva e preventiva. Antes de você continuar, só falar, o site é gssalarme com 2 Ls.com.br, tá, pessoal? Lá vocês têm muitas informações a respeito do trabalho desenvolvido por eles. Pode falar, Anny. Você comentou mais cedo de como pode economizar, né, com esse consumo. E Sim. O que o Nicolas comentou é interessante, que a gente sabe que dentro do orçamento do condomínio, alguns condomínios, às vezes, ele já joga dentro desse orçamento um valor ali, né, de previsão, né, já separado para a compra de uma bomba. Exato. Então o cara tem lá a bomba X, vou deixar 2X aqui porque eu sei que essa bomba queima
Quando na previsão na orçamentária. previsão orçamentária, ele já deixa lá 2x para comprar uma ou duas bombas, né? Quando você tem essa informação preditiva, preventiva, conforme o comportamento dessa bomba e usando as duas, né, de forma remota, ele sabe que ela não vai queimar em 1 ano, em 2 anos. Então ele pode usar, como ele comentou, eu tenho essa reserva para bomba, mas eu não vou precisar disso, porque eu estou acompanhando, estou vendo que essa bomba não vai queimar e a manutenção está recebendo a informação e está vindo fazer a manutenção preventiva porque está acompanhando o comportamento dela. Então esse dinheiro ou você deixa guardado ou você usa para uma outra área que está sendo necessária. Outra finalidade. É uma outra finalidade, né? Então é uma maneira de você economizar tendo esse tipo de controle, né? Tá. Vocês poderiam falar para os nossos ouvintes aí, nossos amigos, alguma história de sucesso, né, da empresa de vocês, em que vocês entraram e trouxeram realmente um resultado sensacional para aquele condomínio? Sim, Fazenda, né? hoje a gente tem um condomínio horizontal que a gente está trabalhando com eles, a solução, e é um condomínio gigantesco, né, AAA, e No estado de São Paulo. aqui em São Paulo, Tá. lá em Porto Feliz. E ele tem mais ou menos uns 25 geradores, né? E ele precisa do funcionário dele pelo menos 2, 3 dias para rodar o condomínio e verificar cada gerador De carro, de carro. porque é um condomínio horizontal, né? É enorme. Enorme. É uma cidade lá dentro. Aham. E ele vai verificando, né? O nível de combustível, do óleo desses geradores. Quando você coloca essa solução, isso acabou. Ele está sentado na mesinha dele, não precisa nem entrar no sistema. O sistema vai alertá-lo. Ó, o gerador 10 está com 20%, o gerador 15 está com 70%. Então ele já sai sabendo para qual ele vai abastecer. Sim. Né? E a gente está falando de 25 geradores consumindo, consumo de combustível dele, né? O problema que pode dar se um gerador não funcionar para os condôminos, né? Para as casas que estão ali instaladas, ficar com falta de energia. Então ele passa agora a saber para qual gerador ele vai. O gerador 10 eu vou lá abastecê-lo, e aí o que eu comentei lá atrás, né? O consumo que ele deve ter de reserva de combustível para isso, ele começa a ter um controle melhor, uma previsibilidade. Eu comprava, todo mês eu compro para ter aqui porque eu não sei que pode... Não, agora você sabe. Você tem 25 geradores, mas você na verdade abastece, vamos exemplo, né, 10. Então eu vou comprar combustível aqui para 10 ou para 15, ou vou comprar agora só daqui a 2 meses, porque eu tenho combustível ali. Então essa informação ele passa a ter e ter. Então você economiza o carro, que não precisa mais usar, o tempo do seu funcionário. Então quando você comentou, Era não um precisa mais da engenheiro, né? manutenção, não preciso mais... Na verdade você otimiza o trabalho desse pessoal, né? Para ele trabalhar e focar no que realmente precisa resolver, né? E ele só vai lá em um desses geradores se ele tiver alguma informação que aponte uma necessidade corretiva. Exato. Sim. Senão ele entra lá, tá tudo 100%. Um detalhe importante que a gente esqueceu de comentar, da informação que ele também pode buscar, né? Você pode entrar na solução pelo WhatsApp, ele tá lá curioso, ele recebe esse alerta. Mas vamos dizer que o supervisor pergunta, cara, tá tendo um problema de... Vê lá o combustível... O gerador 15, como é que tá? Ele entra no aplicativo e entra no sistema pro WhatsApp, tem um menu do que tá logado, gerador 15. Aí o sistema automaticamente já responde para ele a localização desse gerador e o nível de combustível. Aí ele já responde na hora pro supervisor, olha, o 15 está aqui com 70%, tá tudo Isso que o Rani está errado. dando só exemplo do gerador. Mas lá são plataformas elevatórias de tratamento de esgoto. De esgoto. O gerador, ele tá lá para fazer a função se faltar a elétrica. Por quê? Lá por ter muita... essa variação de energia nesses lugares mais distintos, né? Sim. O que acontece? Se o sensor da caixa que faz o tratamento falha, aquilo lá transborda e volta para as casas. Então essa era uma das maiores dores deles. Então a gente colocamos um sensor nessa estação, colocamos no nosso sistema, começamos a verificar a questão dos geradores, porque assim, se o gerador falhou também, pronto, tem que ir lá limpar e depois fazer a corretiva. Mas o que começou a acontecer? Eles começaram a ver
aqui sempre de final de semana, né? Que é um condomínio veraneio. Viu que aumentava muito. Então ele sempre tinha que ligar a bomba para mandar embora, né? O esgoto tratado. Então ele tinha dessas estações todo esse dashboard que aparece no nosso sistema. Então ele sabe que todas estão funcionando perfeitamente, sabe o nível dessas estações tratadas e que sabe como que o gerador está funcionando, como que ele recebe energia, como que ele está soltando para o equipamento, o nível de combustível e sabe se vai ter algum problema esse gerador. Porque a gente está falando de um equipamento mecânico ainda, né? O gerador. A gente está falando de diesel. Diesel, se entupir um bico desse gerador, ele vibra muito, falha e não funciona, e o próprio gerador entra em modo de segurança. Então, o sistema ele identifica que aconteceu, teve uma vibração fora do normal desse motor, favor verificar. O legal aí da elevatória deles é que o sistema vai fazer o que agora no monitoramento? Ele estipulou lá o parâmetro que ele quer do nível daquela elevatória. Sim. Então, se ela chegar num certo nível para não transbordar, ela já arma a bomba. Ele não precisa, transbordou, corre lá. E se corre lá, o cara vai pegar o carro, vai ter que andar lá 2 quilômetros, chegar lá e já tá o estrago feito. Então o sistema faz o que ali? Quando ela chega no nível ali pré-estipulado antes de transbordar, o sistema identificou e armou a bomba. Isso tudo está registrado no sistema. Se ele entrar, ele vai ver que ela armou no horário tal, o nível da elevatória chegou no parâmetro 80% e por conta disso a bomba armou. Ele vai receber que a bomba armou e para ela armar, o gerador arma para alimentar essa bomba. Então está tudo correlacionado. Exatamente por isso ele não pode ter um problema. Se o gerador ficar sem combustível, ele não arma, a bomba não arma, transborda e o estrago está feito. Sim. Então é essa a ideia que a gente está trazendo lá para eles para resolver esse problema. Tá. Agora, deixa eu voltar um pouco. Como é que é feito a operação desse sistema, né? Você coloca sensores, os equipamentos para medir aquilo que é de interesse em cada equipamento. Essa informação, ela vai para a nuvem? Isso. Ela vai para a nuvem através da internet. Exato. Correto. Tá. E como é que você faz para o problema de ter algum colapso da internet? O colapso da internet, que a gente pode fazer, ter um backup, né? Pode ter o Lucas pode até explicar melhor. Lá hoje nós temos modems 4G, que a gente utiliza bastante, que é o ambiente de pasto, né? Às vezes o sinal de celular tá fraco, às vezes não chega uma fibra. Então a gente leva esses modems com a 4G, faz o sistema trabalhar, mas também se tiver essa falha, esse sensor está ligado no nosso Phantom. Phantom é o nosso gateway que a gente deixa no local para fazer a ligação desses sensores. O próprio gateway ele já armazena essas informações para fazer esse tratamento. Mas também caiu o sinal de internet, o equipamento se desligou, a nossa plataforma identifica assim, não estamos mais recebendo o sinal daquele ambiente, daquela plataforma. Então, aí sim, temos que mandar o pessoal, por isso que ainda é importante ter a empresa de manutenção, né, como a gente comentou no começo, para fazer esse levantamento de informação, o que aconteceu. Realmente é um problema de sinal, a gente vai buscar uma solução para esse tal problema. Mas nesse caso dos sensores, hoje temos diversos sensores no mercado, tem sensor que já consegue subir a informação direto para uma plataforma. Então esse é um sensor que não precisa do nosso gateway, já sobe direto para a nossa plataforma. Mas ainda temos muitos sensores físicos que dependem de uma ligação desse contato. Então nós colocamos o nosso gateway e o nosso gateway manda as informações. Por isso que a gente falou, o condomínio pode ter já uma bomba, um gerador que já tem um sensor, fala assim, a gente não precisa fazer a substituição, a gente só precisa fazer ele conversar com o nosso sistema e o nosso sistema sobe a informação para a nossa plataforma. A questão da internet, assim, a gente tem um sinal, você pode ter a variação desse sinal. A gente pode monitorar essa variação de sinal
e você pode usar, por exemplo, duas internets. Essa aqui vai falhar, né, por algum motivo específico daquele sinal ali da operadora, eu vou usar outra operadora. Ou o sistema também, se cair, ele vai ter esse backup, vai estar tudo sendo alimentado. Quando você voltar a ter o sinal, você vai receber todo o comportamento do que estava acontecendo naquele momento que você ficou sem sinal. Você, dependendo da área, uma área remota, não chega sinal de internet. A gente faz via rádio. Né? Também essa comunicação é uma outra possibilidade de fazer. Né? A Wi-Fi aqui, o sinal é muito ruim. Então a gente volta para fazer o clássico do cabeamento, né? Mas isso tudo feito de uma maneira profissional, né? Moderna, não vai ficar aqueles fios pendurados, é tudo feito de uma maneira que essa instalação não apareça, né? O máximo possível. Tá, eu sei que cada projeto é um projeto, obviamente as soluções que são solicitadas, demandadas por cada um dos clientes, mas tem algum parâmetro financeiro que a gente pudesse falar de quanto custa essa implantação desse sistema de vocês? O projeto é difícil assim comentar na parte dos componentes, né? Porque a gente cada caso é um caso que é uma planta, é uma estrutura. Então esse momento da visita técnica é que a gente vai olhar o que ele tem, né? E ver o que vai ser adaptado. Mas o custo, por exemplo, de acesso, né, que você vai ter da licença para usar a plataforma, você paga hoje, vai pagar em torno de R$ 500 para ter o acesso ilimitado de usuário. Dependendo sem contar a implantação. Sem contar a implantação, porque eu vou dar um valor aqui, chega amanhã um condomínio do tamanho desse complexo aqui que a gente está hoje, pode ser uma coisa menor, maior, é um shopping, por exemplo, então é difícil mensurar isso. Uhum. E se ele precisar usar o gateway hoje, o hardware estaria hoje, o dólar está subindo, né, que ele ainda vem de fora, a gente está tentando implantar ele aqui e usar, né, o valor aqui para diminuir o custo, mas ele gastaria ali mais ou menos, digamos, $5.000 no gateway. Mas só se precisar usá-lo. Porque se a gente conseguir jogar toda essa informação dos sensores para a nuvem, eu não preciso do hardware. Vai ser só o custo de implantação da instalação, do que ele quer de informação, e o acesso da licença na plataforma. Certo. Então, é muito difícil mensurar, né? Por exemplo, esse condomínio lá que a gente está fazendo, toda essa instalação dos sensores, a parte de infraestrutura toda, com a licença, para ele ali, do gerador, com elevatória, toda essa informação, girou ali em torno de 20 mil, que ele usou ali mais ou menos, né? Tá. Mas, assim, o condomínio pode olhar, me ouvir e falar isso, falar, não vai dar para eu fazer, eu preciso, né, fazer a visita ali, chegar nesse momento e falar para ele, ó, o que você quer? Quero a bomba d'água, o gerador, o consumo do elevador. Eu vou ver a estrutura que ele tem para ver se é o Wi-Fi que vai usar, se é cabeamento que vai precisar usar e apresentar para ele ali a proposta, para ele avaliar e ver, não, agora eu não consigo colocar tudo junto, a minha prioridade é o gerador. Então começa pelo gerador e aos pouquinhos você vai implantando os outros sensores pouco a pouco. Até porque ele já vai ter uma ideia do gerador, já vai ter mais ou menos uma ideia do que vão ser os outros. Não vai mudar muito, né? Nosso Get, ele tem capacidade até para 64 sensores que a gente fala, né? Então, assim, se ele quiser começar, hoje eu quero verificar o meu gerador. Combustível, energia, 3 sensores. Minha bomba, eu quero ver a vazão da água, o sensor da caixa, mais 3 sensores. E completar os 64 sensores, então assim, o Get, ele tem uma grande capacidade, então não precisa ficar, cada 4 sensores precisa acrescentar um Get diferente. Não, a gente consegue, com o mesmo Get, atender uma fazenda que tem 5 garagens com 10 dispositivos diferentes. Então, a gente coloca um Get, um cérebro principal, e todas essas informações dessa área distinta vai nele e sobe para a nossa plataforma. E o legal que, pela visualização que a gente falou do celular, ele fala assim, quero ver a garagem 3, quero ver a garagem 4 e o sensor do gerador, ou da bomba. Ou até mesmo, saindo um pouco da área de condomínio, a gente fala um pouco da área de agro também. Eu quero ver a umidade do ar, eu quero ver a umidade do solo, eu quero ver se choveu, eu não preciso regar na manhã seguinte. Então tem todos esses fatores que a gente pode
a gerenciar dentro da nossa plataforma e ele fazer essa automação e apresentar para você os parâmetros que você determinou para ele. E também por ele ter essa inteligência, você pode comparar os dados que você tem hoje e o que você quer melhorar. Então ele pode te dar essa informação, depois de ele conseguir gerar todos esses dados, fazer esse algoritmo dentro dele, ele te apresentar uma outra forma, e se estiver de acordo, não sei, melhora diminui um pouco a irrigação, ou aumenta um pouco, atualiza essas informações e põe para funcionar. Essa área é interessante até para os condomínios com a área paisagística, né? Que às vezes ele não sabe ali se irriga ou não irriga aquela área, às vezes tem um jardim enorme, às vezes é um condomínio horizontal, tem aquela área paisagística grande para irrigar. E isso é interessante para eles porque é uma realidade isso. Né, ele automatiza conforme a temperatura externa, a umidade do solo. Então, como ele comentou, choveu horrores, choveu cântaros aí ontem. Para que o sistema está lá automático, lindo, maravilhoso. Ele choveu, não choveu, fez sol, não fez sol, ele vai ligar lá às 7 da manhã. Quando você monitora lá a temperatura externa, a umidade do solo, o sistema vai ver, não, peraí, choveu horrores, o solo está super úmido. O sistema não arma. Ele não arma aquela irrigação. Vai armar para quê? Para ficar aquele lamaçal, estragar a paisagem, o jardim ali, que custa a gente também fortuna, tem muito né? problema dentro de condomínio, que eu lembrei de ar-condicionado. Às vezes o pessoal vai lá na academia... Já sei o que você vai dizer. Deixa ligado. Deixa ligado o ar-condicionado, deixa ligado a iluminação. Teria como controlar se o espaço está vazio e não tem ninguém e desligar o ar? Isso que eu ia comentar agora. Querendo ou não, a câmera também é um sensor. Então a gente consegue vincular essa câmera desse ambiente. A gente está falando de academia, mas diversas áreas, playground, salão de festas, a sala que é separada para o pessoal trabalhar em home office. Que assim, às vezes fica 2, 3 ar-condicionado, dependendo do ambiente que deve ter, e fica ligado a noite toda. E o cara deixa lá 16 graus e o ar-condicionado fica forçando para deixar o ambiente a 16 graus. Até parece que você conhece a realidade de um dos meus condomínios. Então, assim, a gente consegue pegar a temperatura externa. Hoje está 22 graus. A gente consegue deixar esse ambiente a 22, 20 graus e o ar-condicionado trabalhar a 20% da sua capacidade. Porque hoje em dia, com a tecnologia inverter, tudo, dos ar-condicionados, pode chegar até ser mais econômico que um ventilador, né? É verdade. O que você falou da câmera, que é interessante, a câmera, existem milhares de fabricantes, todas super modernas. O que ela pode fazer? A gente pode usar essa câmera, ela identifica que não tem ninguém na academia. Então ela verifica que o espaço está vazio, não tem uma pessoa ali. A pessoa malhou, usou a academia, tinha 2, 3 pessoas, foi embora, deixou lá. Ele identificou que está vazio, ele desarma. A luz desarma o ar-condicionado, a TV que está ali, desarmou. E o interessante é que uma das soluções condominiais que a gente tem, o condômino, exemplo, pode ser salão de festa, pode ser uma área aberta, ou academia, que é o clássico. Eu vou usar a academia. Ele vai lá e dispara, será que vai usar a academia a tal horário, ou agenda, se for necessário. Quando ele chega e abre a sala, o câmera identificou que chegou alguém, faz o contrário e arma. Então não precisa o morador ir lá e pegar o controle, ligar o ar-condicionado, ligar a TV. Ele arma ali o ar-condicionado para ele e começa a trabalhar. Ele usou a academia 1 hora, meia hora, ele foi embora, fechou a porta, identificou que a pessoa foi embora, não tem mais ninguém, ele desarma. E acabou. Então não fica o síndico desesperado, pedindo para alguém ir lá, liga, desliga, mandando cartinha, informação, bota no elevador para usar, para desligar quando usar. Acabou isso. E o morador também não fica com essa preocupação, né? Porque às vezes não é de má fé, né? A pessoa entrou, saiu correndo, esqueceu, e aí fica lá armado, consumindo energia, podendo dar um problema de curto, né? Problema de manutenção do equipamento, tudo isso com o sistema vai te trazendo, que você comentou, aquela economia, né, mais para frente, porque se identificou que não tem ninguém, desligou aquilo, você está economizando ar-condicionado, manutenção, o seu funcionário que não fica para lá e para cá, Sim, preocupado com essa informação, otimizando o tempo dele, né, com coisas mais importantes que tenham acontecido ali no condomínio. perfeito. Gente, o nosso tempo passou voando. Passou Demais. voando, estava ótimo aqui. Estava muito bom Posso o ficar aqui a papo. manhã toda. A gente sabe que
que tem muitas outras coisas que nós podemos conversar. Uma coisa que nós sempre combinamos aqui é que quem vem volta, Se né? Deus quiser, com um Então, prazer enorme. Numa próxima oportunidade, eu gostaria de ter muito vocês aqui para a gente ampliar a discussão para esse assunto. No que eu próximo a acho gente bota aqui o sistema aí, o pessoal vê ele funcionando. legal, legal. Já fica combinado aí. Vamos em breve marcar uma nova oportunidade aí de estar com vocês. Tá Com bom? certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês, né, pela riqueza de informações, de detalhes e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu vou convidar o Alê, que está conosco aqui no estúdio. Eu sempre convido quem está aí no estúdio para vir aqui, né? Às vezes tem outras pessoas também. Hoje nós temos o Alê que cuida de tudo isso aqui para tudo funcionar bem. E eu quero agradecer ao Alê também. Muito obrigado, Ali. E nós vamos encerrar aqui olhando para a câmera central com uma salva de palmas. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.